O Dormir Consciente, por Alzer Augusto dos Santos. Audiolivro. Dividido em 3 partes, o dormir consciente trata da questão do sono noturno e diurno, e também da questão do dormir bem, do se sentir bem dormindo, da saúde do ser humano, inclusive da pessoa com deficiência, passando horas dormindo. Vamos dormindo bem. Audiolivro, gravado nos estúdios da Virtual Books, livros acessíveis. Bidv, www.bidvb.zip.net. Alzer 4, ALZER número 4, @uol.com.br. Esta obra poderá ser publicada em qualquer meio de comunicação eletrônica, sem fins lucrativos. Muito obrigado, Alzer Augusto. O Dormir Bem. O Dormir Bem é uma obra importante. Por se tratar de uma obra pós-autocura, onde parâmetros da autocura foram traçados e da consciência também foram traçados, a consciência na deficiência visual, o Dormir Bem fala de uma questão que envolve mais do que pessoas com deficiência, mas também envolve o deficiente visual, pois o deficiente tem dificuldade, sim, dificuldade para pregar no sono, vamos falar assim, mais claro, né? Português claro, para dormir, para relaxar. Muitos dizem, e é provável que seja a realidade científica, que devido à ausência de luz, há uma alteração na questão comportamental do deficiente, o deficiente do ciclo do sono. O deficiente deixa de receber a luz e muda esse ciclo. Então, nós preparamos um material textual, inclusive, para você poder acompanhar esta obra. Acompanhar com muitas técnicas pouco prováveis em livros científicos, mas que revelam a realidade do ser humano, revelam a realidade de que nós, pessoas neste mundo, precisamos sim estarmos tranquilos para dormir. Alzer Augusto. Capítulo 1. O Dormir Consciente. O dormir consciente passa pela questão do alimentar-se. Por que isto? Porque nosso corpo como um todo é educado desde cedo a manifestações psíquicas e também orgânicas. Desde o útero de nossas mães até o nosso crescimento, 0,5 anos, quando termina a primeira infância e a formação da nossa personalidade, nós somos educados a receber alimentos antes e depois que dormimos, corrigindo. Por que isto? Porque a pessoa, independente da deficiência ou não, mas também a pessoa deficiente, ela recebe ingestão de alimentos que provocam mais ou menos sono. Por exemplo, se alimentar com sopa, se alimentar com carne vai provocar uma reação. Leite, outra reação. Pão, diferente também. Frutas, etc. Então, nós criamos um ciclo educativo, um ciclo de educação desde cedo. E desde cedo estamos sendo educados para esse ciclo do dormir bem. Pelo menos dormir bem deveria ser a tônica do nosso crescimento. Mas muitas mães, muitas vezes, acabam estressando seus filhos, fazendo com que os mesmos fiquem até tarde da noite, ou fiquem em festas, ou fiquem sem dormir. Mas precisamos acostumá-los a dormir bem, corrigindo, acostumá-los
a dormir bem e também a ter manifestações psíquicas positivas pós e antes do sono. Por exemplo, a criança que muitas vezes almoça à tarde precisa estar descansando um pouquinho. Sempre um pouco é importante, mas à noite não deve estender muito esse horário. E o horário deve ser controlado conforme o dia a dia e a rotina da criança, para que a mesma crie uma rotina desde cedo. Essa criança do 0 aos 6, 7 anos vai sendo educada. Quando ela chegar na idade da adolescência, estiver sendo um pré-adolescente com 9, 10 anos, ela vai estar preparada já para dormir e relaxar. O relaxar depende também de certas situações, corrigindo circunstâncias. Por que isso? Porque o relaxar depende, sobretudo, da questão do acompanhar o sono, acompanhar o ritmo. Nós precisamos de silêncio, de pouca luz, para podermos dormir. A pessoa com deficiência e a criança com deficiência muitas vezes passa por esses problemas de medo, problemas de angústia. Nem todas, uma parte, digamos metade das crianças, mas assim, para chegarmos ao número, não é? Mas assim, as pessoas com deficiência têm as suas características próprias, que são desenvolvidas desde cedo, inclusive no dormir, no relaxar, no sono noturno. E este deve ser acompanhado por momentos de tranquilidade da mãe. A mãe passa tranquilidade para o filho, seja no pré-natal, antes da criança nascer, seja durante a evolução e crescimento da criança, para que ela chegue à idade do pré-adolescente tranquila para dormir, relaxante, podendo dormir com os irmãos, com os primos, podendo relaxar tranquilo e estar preparado para este sono noturno. Então, a questão do dormir bem passa pela questão da educação, da pedagogia, a criança na escola, escolinha dormindo tranquila, após as refeições, mas também por cuidados. Não podemos deixar as crianças dormindo em excesso, temos que também disciplinar esse sono. Como falamos, não podemos fazer as crianças ficarem acordadas até muito tarde, pois o sono regulado começa desde cedo. O sono influi sim, influi no desempenho físico, emocional e intelectual da pessoa. Muitas vezes vemos crianças dormindo na escola, descansando, com sono. Agora, crianças que ficam acordadas durante o dia e vão dormir mais cedo, tendem a acordar melhor, a dormir melhor, a ter sono mais tranquilo. Agora, a partir da adolescência, ou da pré-adolescência, a criança começa a adquirir novos hábitos. Os hormônios começam a influir muito no seu crescimento. E também a questão da amizade, do estar presente com um amigo na casa, estudando ou fazendo trabalhos, ou também jogando vídeos, etc. Agora, essa questão do ficar na casa do amigo também precisa ser disciplinada pela família que recebe a criança, pois os hábitos dos amigos têm que ser estimulados mesmo nessas horas, e não podem ser ultrapassados os limites de convivência, deixar a criança até altas horas da madrugada na rua ou acordada, pois muitas vezes parece que não, mas o descanso nas férias também é importante, pois as férias influem no sol, nas temperaturas do corpo, e pode provocar doenças e levar a deficiências também. Deficiências muitas vezes da visão. Então nós precisamos prestar atenção no educar dos nossos parentes e amigos que nós recebemos em casa.
Então, concluindo essa primeira parte, vamos analisando mais uma questão aqui. Passamos pela infância, passamos pela questão da pré-adolescente, do dormir bem. A questão do adolescente é diferente. O adolescente começa a adquirir hábitos mais noturnos, até por uma questão cronológica, uma questão de adaptação ao meio. Ele começa a ver filmes mais tarde, começa a ir ao cinema, começa a namorar até mais tarde, mas não podemos desregular esse sono, fazer com que eles fiquem dormindo na sala de aula sem vontade ou com mau humor. E também nós precisamos controlar um pouco desse sono. Apesar de serem adolescentes, de dominarem a internet e de estarem ligados nos jogos e nas coisas da vida, os adolescentes precisam e necessitam sim serem disciplinados quanto ao sono. Passadas 24 horas até 1 hora da manhã já é muitas vezes. E nós precisamos sim controlar o sono e fazer com que eles se alimentem adequadamente nos horários para que o organismo funcione bem nessas horas. 24 horas de vida saudável é o que devemos pensar. Devemos sempre lembrar os pais e os cuidadores dos menores em qualquer local onde eles estejam que adolescente quer vida, criança quer vida, mas a vida também tem que ser regulada, tranquila. O dormir bem é questão também emocional, levar a um emocional saudável, ao emocional que você preencha lacunas de sofrimentos da vida. A vida dá compensações, mas devemos sempre prestar atenção num bom condicionamento, no sentido da disciplina, no horário e no piscar para dormir.